Olá pessoal, hoje é 28/3/2020. Nós vamos dar continuação aqui na série Profecia de Todos os Tempos. Hoje nós vamos falar sobre por que nós não podemos prever o futuro. Por quê? Antes vamos engrandecer o nome daquele que tudo criou, tudo fez. Grandioso Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor está dando para nós, de nós estarmos aqui. Poderoso Deus, ilumina a mente nossa, de quem está ouvindo e a minha. E me usa, Pai, como canal de bênção para tentar esclarecer mistério que o Senhor pode nos revelar para o coração das pessoas. Peço isso em nome de Jesus, amém. Meu amigo, na verdade, onisciente é só Deus Pai. Porque você vai ver em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, que Deus está entregando a revelação nas mãos de Jesus. Se Jesus fosse onisciente, não necessitava de Deus Pai revelar a ele. Então, quando ele disse que aquela referência, o Filho, nem os anjos sabiam o dia e a hora, unicamente o Pai. É claro que naquela época Jesus era homem, humano. E como homem humano, ele não sabia mesmo, tá? Ele não tinha como saber. Mas hoje ele até sabe porque o Pai revelou a ele. Certo? Em João 15:15, ele falou assim: tudo o que o Pai tem revelado a mim, eu tenho passado para vocês. Então, se ele necessitava e necessitou de o Pai revelar a ele, é porque ele não era onisciente. Se Jesus não é onisciente, eu e você também não. Nós não somos oniscientes. Por essa razão, nós não sabemos, nós não conseguimos prever o futuro. Eu tenho um vídeo aqui, se eu lembrar, vou deixar na descrição. Como adivinhar. Como adivinhar. Faz parte do prever. E neste vídeo, eu conto a razão por que as pessoas que se diz adivinhão por aí, adivinham, mas não conseguem adivinhar a Mega Sena. Por quê que essas pessoas que se dizem adivinhão não adivinham a Mega Sena? A razão é que o onisciente é só o Pai, só Deus. Satanás, ele tem previsão, ele prevê. E prever não significa saber, ser onisciente, certo? Tem uma previsão daquilo que vai acontecer. Você, podemos ter uma previsão. Por exemplo, hoje está todo parado hoje, né? Embora hoje é sábado, tem que estar parado mesmo. Mas essa semana, esses dias, nós vamos notar que o mundo está parado. Como o mundo está parado, você vai ter uma previsão de que as coisas vão piorar. Economicamente, as coisas não vão ficar legal. Você tem uma previsão de que você vai no mercado e não vai encontrar alguma coisa. Você pode estar certo e você pode estar errado. Normalmente, uma pessoa que pensa, que sabe, as previsões dele sempre dá certo. Sempre. Nem sempre. 90 e alguma coisa por cento das vezes dá certo. Então, a visão do diabo, as previsões do diabo, de Satanás, também dá certo, porque ele é inteligentíssimo. Então, as previsões dele dão certo. Quando eu estou olhando um pouquinho para baixo, porque estou lendo, tá bom?
Olha, Amós 7, 3, capítulo 3, versículo 7, está escrito assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado ao seu segredo ao seu servo, a saber, os profetas. Meu amigo, minha amiga, se você é uma pessoa que tem intimidade com o Criador, com o Pai, Ele pode revelar muita coisa para você, para mim. Em Jeremias 33, 3, diz que Ele tem muita coisa grandes e firmes que ainda nós não sabemos, e Ele pode revelar. Deus pode nos revelar, como revelou a Jesus, como revelou aos profetas, como revelou. Ele pode revelar alguma coisa para nós. Eu não estou dizendo que Ele está revelando algo a mim agora, revelando o dia e a hora que Jesus vai vir. Não estou falando nada disso. Estou dizendo que Ele pode revelar. Se Ele quiser revelar até o minuto, Ele pode. Entendeu? Vai depender muito da minha intimidade com Ele e vai depender muito da vontade dEle, se Ele quer fazer isso ou não. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Mas vós, irmão, não estáis em treva, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Tá vendo? Se nós somos pessoas do bem, somos pessoas da luz, nós buscamos entender as coisas espiritualmente, nós procuramos entender as coisas de uma forma espiritual, acredite você ou não, Deus pode muito bem nos revelar. Agora, quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui que aquele dia, para que aquele dia, como ladrão, não pega nós de surpresa, ser surpreendido é uma coisa, e saber o dia e a hora é outra coisa, totalmente diferente. Um exemplo, se você está esperando uma pessoa, você sabe que essa pessoa vai vir. Ele fala para você, olha, essa semana, esse mês, esse ano, essa semana, eu vou na tua casa. Aí, essa pessoa chega. Ele não vai te pegar de surpresa, porque você já sabe que ele vinha. Tá? Então, quando a gente vai estudar muito sobre a profecia, você vai ver que Jesus deixou muitos sinais. Ele falou, fique atento aos sinais. Fique atento aos sinais. Porque se nós prestamos atenção nos sinais, nós vamos ter certeza mais ou menos do dia da chegada de Jesus. Nós não vamos saber o dia, mas mais ou menos nós vamos saber que todos os sinais já cumpriu, então chegou a hora dele vir, dele voltar. Porque ali, em Mateus 24, os apóstolos, eles perguntam para Jesus, qual é o sinal da tua vinda? Então Jesus especifica os sinais da vinda dele. E Jesus fala, vigiai, ficai atento aos sinais. Tá? Então vocês não poderão ser surpreendidos como ladrão. Agora, quem vai ser surpreendido? Quem vai ser surpreendido? São as pessoas que estão na escuridão, que estão nas trevas. O que é estar na escuridão, estar nas trevas? Estar na ignorância. Não buscar prestar atenção nos sinais. As pessoas que balançam o ombro, falam, não estou nem aí, quero nem saber. Essas pessoas vão ser pegas de surpresa. Jesus vai chegar e vai pegar essas pessoas de surpresa. Mas nós, eu e você, que está de olho nos sinais da volta de Jesus, não vamos ser pegos de surpresa. Sinais tem um monte aí, nós vamos acabar falando alguns, tá? Um exemplo de tantos sinais que tem por aí, você vê aí um monte de passarinho morto, peixe morto, árvore morrendo, o mundo descontrolado, peste, tantas outras coisas.
Pode ser o sinal da 5G? Pode. Tem muita coisa aí que a gente pode até conversar. Se você quiser, você pode aí fazer uma pesquisa, qual o mal que a 5G está fazendo. Você vai encontrar algum monte de coisa aí no sistema que você vai chegar à conclusão que esse 5G pode estar aí sendo um dos grandes sinais da volta de Jesus, tá bom? Então, nós não vamos ser pego de surpresa. Nós temos condições de saber muito desde que estamos em Mateus 18, 18. A Bíblia diz que em Mateus 18, 18 nós temos que estar ligado. Aquele que estiver ligado na terra, aquele que estiver ligado na terra será ligado no céu, tá? E Mateus 15 e João 15:15 diz que se nós somos amigo de Jesus, ele não vai nos deixar na escuridão, ele vai nos passar para nós aquilo que o Pai tem passado para ele. Então, a gente sabe que a Bíblia foi escrita por vários escritores, mais de 40 escritores em tempos diferentes e locais diferentes também, tá? Mas quando o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O apóstolo Paulo aqui, ele tem razão ao dizer, porque ele não está tratando aqui de qualquer escritura. Ele não está tratando aqui de jornal, de livros, ele está de outros livros, ele está tratando exatamente dos livros judaicos, dos livros do profeta, Salmos, Provérbios, dos sábios judeus. Então, quando ele está tratando aqui, ele fala que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Certo? Então, o próprio Criador tem feito cumprir todas essas escrituras. Certo? Abre a sua Bíblia comigo, vamos ler junto Isaías 46. Isaías 46, do versículo 9 ao 11. Está escrito assim o versículo 9. Vamos ler de versículo em versículo e comentar. E comentando. Vamos lendo e vamos comentando, tá? Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Ele é o único que sabe o futuro, que sabe tudo. Não tem outro, nem mesmo Jesus, ele é onisciente como o Pai, sabendo tudo. Certo? Pelo menos é o que a gente vê, porque Jesus dependeu, que em Apocalipse 1, versículo 1, como eu citei, que Jesus dependeu da revelação do Pai. Se Jesus tem esse dom de ser onisciente, não é do nosso conhecimento, mas nós sabemos que não há outro igual o Pai, né? Tem pessoas que esquecem até os livramentos. Por isso que aqui diz, lembrai-vos das coisas passadas. Tem pessoas que esquecem que um dia o Senhor livrou ele da morte, livrou ele de coisas más. Às vezes você saiu, você perdeu o ônibus, você foi pegar um mototáxi, não atendeu o seu telefone, coisa semelhante acontece. Mas é Deus que está te livrando de alguma coisa. O Senhor realizou uns milagres na tua vida. E às vezes a gente esquece disso. Nós não podemos esquecer dessas coisas passadas. Né? Não há outro em nossa fé.
tem que ser 100%. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus quer que nós confiamos nele 100%, tá? Caso contrário, vamos depender da misericórdia. Se você não consegue ter uma 100% de fé, confiar em Deus 100%, então você vai depender da misericórdia dele. E ele usa de misericórdia para com nós, tá bom? Deus usa de misericórdia nos ajudando, às vezes você pede um doce para o pai traz, muitas vezes ele não traz o doce, mas ele traz um par de sapato, traz uma roupa, porque o pai sabe do que você precisa. Mesmo aquilo que você não pede, ele conhece e sabe das coisas antes que você peça. Mas é bom pedir. Acima de pedir, agradecer e valorizar. Porque nós, quando falamos em dar glória a Deus, o fato de nós dar glória a Deus é o fato de nós saber que nós temos que valorizar Deus. Vamos para o versículo 10. Que anuncio, ele é o Deus que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que, digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Então, desde as primeiras páginas da Bíblia, o fim é anunciado. O Senhor tem anunciado. Quando ele citou o pecado ali, que se Adão e Eva podiam comer do fruto, senão morreria, tal, ele já começou a providenciar que Jesus viesse um dia e morresse na cruz. Jesus morreu antes da fundação do mundo, porque Deus já tinha na sua consciência, na sua presciência, ele já sabia que Jesus ia passar por isso, tá? Ele é onisciente, ele sabe disso. Por isso que Jesus disse que tudo se cumpriria e se cumprirá. Se Deus prometeu poupar o justo, ele vai poupar. Se Deus prometeu alguma coisa, ele vai cumprir. Se ele prometeu enviar Jesus, a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui ele dá até umas certas condições. Mas tudo que Deus prometeu, ele vai cumprir. E talvez o que está acontecendo hoje, 2020, esse vírus aí, esses mal que tem acontecido, possivelmente tudo está dentro da cronologia. Tudo está dentro do projeto, está dentro da profecia, está dentro dos acontecimentos que haveria de acontecer. Não há necessidade de nós ter medo de Deus. Nós temos apenas que temer a Deus, tá? Então, nós não temos que estar com medo aí. Vamos para o versículo 11. Chamando do Oriente uma ave de rapina e de um país remoto, o homem do meu conselho. Sim, eu o disse e eu cumprirei. Formei esse propósito e também o executarei. Querendo ou não, crendo ou não, tudo o que a profecia prometeu vai cumprir. Nós acreditamos ou não, seja lá o que for, tudo que a Bíblia prometeu, ela vai cumprir, tá? Deus tem o seu propósito. E vai acontecer, de qualquer forma vai acontecer. Meu amigo, minha amiga, o fim está determinado. O fim desse sistema, como diz os TJs, o fim desse sistema de coisas está determinado. O fim do governo humano está determinado. E vai vir o governo de Jesus.
o milênio, o governo que vai restaurar todas as coisas e vai governar com vara de ferro. E ao término do governo de Jesus, nós vamos ter aí a vida eterna. O mundo sem fim. Se você está com medo do fim do mundo, o fim do mundo tem que acontecer, para que aconteça também o início do mundo sem fim. Tá? É o que nós vamos precisar. Vamos ver o que disse Pedro. Acompanhe comigo agora. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21. Aqui Pedro diz para prestar atenção nos profetas. Lemos. Versículo 19. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Aí, estamos atentos à palavra profética. O que isso significa? Estamos atentos às palavras proféticas. Estar atento àquilo que a Bíblia diz que iria acontecer. O que Jesus falou em Mateus 24, 25 e etc. O que está no livro de Apocalipse. O que os profetas profetizaram antes de Jesus. Tudo isso vai acontecer. E o apóstolo Pedro aqui disse que nós temos que estar firmes à palavra profética, a qual fazer bem é estar atentos. Nós temos que estar atentos. Agora, se nós estivermos atentos, nós não vamos ser pegos de surpresa. Tá? Agora, se nós não estivermos atentos a esses sinais, a essas palavras proféticas, nós vamos ser pegos de surpresa. Esse dia vai nos surpreender, conforme nós vimos em Tessalonicenses, capítulo 5, que nós vimos, acho que versículo 3, não lembro mais. As profecias é um sinal. As profecias, ela é composta de sinais, conforme Jesus deixou os sinais. As profecias é como uma lâmpada. É como uma lâmpada para quem é espiritual, para quem busca conhecimento. Para quem se dedica em buscar conhecimento, as profecias é uma lâmpada para clarear o seu caminho. Que caminho é esse? O caminho do futuro, meu amigo, minha amiga. O caminho do fim. O caminho do início do mundo sem fim. O caminho do fim do mundo e o caminho do mundo sem fim. Para que você acredite, para que você consiga chegar lá, ter conhecimento disso, você vai ter que estar atento aos sinais, atento às profecias. Até que amanheça o dia. Que dia é esse? É claro que aqui está falando do milênio, do 7º dia ou do 7º 1000 ano. O dia de descanso, o dia que tudo será revelado, o dia que tudo vai passar a ser purificado, vai ser, conforme está em Mateus 19, 28, vai ser o dia aí da regeneração da verdade, a regeneração de tudo aquilo que está errado. Tudo que está errado vai voltar à sua original. A Bíblia diz o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, que quando a terra estiver totalmente restaurada, Jesus vai entregar ao Pai. Entregar nas mãos do Pai e falar: Pai, aqui está a terra restaurada, como o Senhor entregou na mão de Adão. Melhor que isso ainda. Está aqui. Vai entregar na mão do Pai. Aí vai começar o mundo sem fim. Satanás será destruído, a morte, tudo que não presta será lançado no lago de fogo. E aí começa o mundo sem fim. Tá?
Que estrela é essa? Essa é a estrela da esperança, meu amigo. É a estrela da esperança. Tá? Vamos para o versículo 20, né? Claro que nós estamos lendo 2 Pedro, capítulo 1, né? Então, nós lemos 19, vamos para o versículo 20 agora. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma profecia é de particular interpretação. As profecias, claro, elas se interpretam com outros textos. E acima de outros textos, ela pode ser interpretada através de uma revelação. Você vai ver isso em Daniel 12, que o anjo disse para Daniel que aquelas profecias tinham a ver com o tempo do fim. Ou seja, Daniel, você vai dormir, você vai morrer aí, vai dormir com seus pais. Você não vai precisar entender nada disso, porque essa profecia é para o tempo do fim. No tempo do fim, ela será revelada. Tem coisa que Deus não revelou nem para João, mas Deus pode revelar para você, certo? Vamos para o versículo 21. Nós estamos lendo Pedro, 2 Pedro 1, tá? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo, viu? Os homens de Deus falaram, fala e falará, movido pelo Espírito Santo. Se você é um homem, uma mulher de Deus, uma mulher espiritual, uma mulher que tem intimidade, que está baseado em Mateus 18, ligado no céu. Se você está em João 15, você é amigo de Jesus. Você tem todas as oportunidades de você ter conhecimento que muitos não têm. Mas você pode ter, eu posso ter, nós podemos ter. Então Deus usou homem para falar ao povo. Deus usou aí profetas para falar ao povo. Hoje ele continua usando os homens, usando eu, usando você. Ele fala através do Espírito Santo também, capacitando homens e mulheres para que a obra não para e que o mistério do reino seja pregado e revelado às pessoas que são aí ignorantes, não conhecem. Para pessoas que não conhecem, Deus está usando você, usando a mim, para levar a elas, tá? Então, veja abaixo, eu quero deixar abaixo aqui, vários links de vídeo que corresponde a isso que eu tenho falado. Corresponde as profecias que eu estou fazendo aí uma série de vídeos falando das profecias de todos os tempos e principalmente as profecias que estão se cumprindo e as profecias que falam do fim dos tempos. Veja também aí o link do próximo vídeo que nós vamos fazer, que logo estará aqui também, intitulado Jesus também foi profeta. Tá? Nossa ideia é revelar tudo o que Deus permitir sobre o futuro. Continua comigo, meu amigo. Eu preciso de você. Se você puder colaborar comigo, deixe seu joinha, compartilhe. Se você puder se inscrever no meu canal, fico feliz. Deus abençoe você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espere no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra